Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, de 1 a 7. Jeremias 29, de 1 a 7. A palavra de Deus nos diz assim: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Sedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Versículo 7, juntos? Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Amém. Eu quero tratar de um assunto muito prático nesta noite, na nossa vida cristã. Por que você precisa de inimigos? E por que os nossos inimigos precisam de nós? O ano de 586 a.C., Deus levanta a Babilônia através do rei Nabucodonosor para exercer juízo sobre o seu povo. Esse povo foi chamado ao arrependimento por vários profetas, por último, o profeta Jeremias. Mas o povo não se arrependeu. E Deus então resolve punir, disciplinar o povo de Israel, deportando este povo para a Babilônia, para morar na Babilônia, para residir na Babilônia um período de 70 anos. E agora, Deus manda uma carta para este povo que está na Babilônia e diz assim: vocês precisam aprender a viver com os seus inimigos. Se você for para o Salmo 137, dá um pulinho lá no Salmo 137, você vai descobrir que quando o povo de Deus se reunia às margens do rio da Babilônia, eles assentavam e choravam, lembrando de Sião. E eles queriam mais ou menos o que eu também, e o que você tem vontade de fazer com seus inimigos. Veja no Salmo 137, versículo 8 e 9,
ao sentimento do ódio do povo. Versículo 8, diz o quê? Filha da Babilônia, que hás de ser feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Tem nada de santo aqui, tem? Os babilônios cercaram Jerusalém, destruíram a cidade, destruíram o templo, forçaram as mulheres, mataram as crianças. Se você quer uma descrição do que aconteceu, da crueldade e do mal que os babilônios fizeram contra o povo de Israel, é você ler o livro de Lamentações de Jeremias. E agora Deus manda o povo para a Babilônia, deporta o povo para a Babilônia. E veja no versículo 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Vamos ler juntos? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Então Deus está mandando um recado. E o primeiro recado que Ele está mandando está aí nesse versículo 4. Você está aí porque eu coloquei vocês ali. Quem deportou vocês para a Babilônia não foram os babilônios, fui eu. Eu sou responsável por aquilo que aconteceu com vocês, e vocês estão no lugar para onde eu deportei. Segunda coisa que ele vai dizer, no versículo 6, 5 e 6, Deus vai dizer assim, olha, vocês estão aí, porque eu coloquei vocês aí. Segunda ordem que eu quero dar para vocês, acomode-se e tire o melhor proveito da situação. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerais filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhas e filhas. Multiplicai-vos e aí não vos diminuais. Nesse período que vocês irão passar, nesse local onde eu coloquei vocês, vocês se acomodem e tire o melhor proveito dessa situação. Terceira coisa, versículo 7. Agora já é demais. Versículo 7, o que é que diz aí? Vamos ler juntos? Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz, Senhor, eu não estou entendendo. O pessoal fez o que fez com a gente, e agora o Senhor quer que eu busque a paz dos babilônicos? O Senhor quer que eu ore por ela? E Deus dá uma resposta, um argumento muito simples. É porque na sua paz vós tereis paz. Eu vou abençoar os inimigos de vocês. Os inimigos de vocês precisam que vocês estejam aí, para que vocês possam ser o quê? Abençoados. Vida real. De onde vêm os nossos inimigos? Você tem inimigo ou não tem? O que significa a palavra inimigo? Aquelas pessoas que querem o seu mal. Aquelas pessoas que querem destruir a sua reputação, o seu nome, o seu caráter. Pessoas que querem lhe prejudicar. E você tem isso em todo lugar. E eu não quero aterrorizar você não, mas veja o que Jesus diz lá em Mateus 10:36.
Leia comigo aí, por favor. Assim, os inimigos do homem serão da sua misericórdia. Eu estou dormindo com o inimigo, não sabia? Por que Jesus faz essa advertência? Porque na vida prática é assim. Os nossos embates começam dentro de casa, no ambiente familiar. E você vai observar que as grandes decepções, os grandes dramas, enredos de inimizades acontecem no ambiente familiar. Jacó teve filhos e filhas de várias mulheres. E um certo dia, por causa de ciúmes e por causa da preferência que Jacó tinha por José, os irmãos de José resolveram matá-lo. Não matou porque houve uma intervenção de Deus. Não matou porque Deus estava no controle. E aqui eu quero chamar a sua atenção porque eu preciso identificar quem são os meus inimigos, de onde vêm esses meus inimigos, aqueles que querem me prejudicar, porque eles são necessários para mim e eu sou necessário para ele. É duro isso? Mas é o que a Bíblia ensina. É o que Deus está nos ensinando. Primeira coisa, como é que eu devo tratar os meus inimigos? Abra a sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Versículo 27 e 28. Vamos juntos? Jesus está nos ensinando. Lucas 6, 27 e 28. Vamos lá? Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai. Pegou pesado. Veja que há alguns imperativos aqui que Jesus está dizendo para mim e para você. Eu tenho que amar, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que bendizer e ainda tenho que orar. Quando esse pessoal aí da internet fala mal de Pinheiros, de mim, a vontade que eu tenho não é de orar. Orar para Deus matar, né? Mas eu quero que você aprenda isso aqui, porque o que Jesus está nos ensinando aqui é que os inimigos fazem parte de um projeto que Ele tem para a nossa vida. A gente recita assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... Então os inimigos também. Os inimigos. Pessoas que nos caluniam, que nos maldizem, que nos odeiam, de graça. É um negócio assim, impressionante. As pessoas se levantam e julgam as suas motivações, parece que eles têm o dom da onisciência. Eles entram no seu coração, julgam as suas motivações, as suas intenções, os seus propósitos, julgam o seu caráter, julgam o seu comportamento, maldizem você, fazem fake news, caluniam você. E Jesus está dizendo: olha, vocês precisam
Vocês precisam amar, abençoar, orar e buscar o bem dessas pessoas. Por quê, irmãos? Porque a vingança pertence ao Senhor. Paulo diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Charles Spurgeon, ele usava uma tática. Quando falavam mal dele, ele dizia: rapaz, é muito pouco. Se vocês me conhecessem, eu sou bem pior do que vocês estão falando. Vocês se lembram que Jesus, na cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que estão fazendo. Porque tudo aquilo ali estava dentro de um projeto de Deus, de um plano de Deus. Deus coloca pessoas para nos criticar, para falar mal da gente, para se opor, porque Deus quer trabalhar em nós. Ele quer forjar o caráter de Cristo em nós. Ele quer que nós cresçamos espiritualmente, que nós sejamos pessoas maduras espiritualmente. Por isso que Ele põe esses inimigos. Abra sua Bíblia, por favor. Gênesis, capítulo 45. Eu acho a grandeza de José, que era um tipo de Cristo. Gênesis 45, de 5 a 8. Gênesis 45, versículo 5. José diz para os seus irmãos: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Vamos ler 7 e 8. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Louvado seja Deus por isso. Vocês foram meros instrumentos nas mãos de Deus, para que a vontade de Deus, os planos de Deus, se cumprissem na minha vida. É isso que José está falando para os seus irmãos. Poderia ser o momento da vingança. Veja lá em Êxodo 50, versículo 20. Vamos ler juntos. Êxodo 50, 20, o que é que diz? Gênesis 50, 20. O que é que diz lá? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Pense no seu trabalho, na sua família, gente que tenta prejudicar você, que persegue você, que fala mal de você, gente que quer puxar seu tapete, e você entender que essa pessoa está ali e que você está ali, para que o plano de Deus se cumpra, para que o plano de Deus se realize. É fácil isso? Não. Mas é isso que Deus nos pede. É isso que Deus nos pede. Então a primeira coisa que eu e você, nós precisamos entender,
está lá no versículo 11 de Jeremias capítulo 29. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que vai prevalecer na minha vida e na sua vida não são os planos do inimigo, são os planos de Deus. Deu para entender? Então você está lá no trabalho, Eduardo, tem um cara lá, um chefe que ele perturba. Aí você tem que falar para Deus: Senhor, muito obrigado por essa lixa grossa que o Senhor colocou aqui para me polir. Essa lima grossa. Isso é real na vida de vocês ou é só na minha? Você tem parente que fala mal de você? Então você é especial. As lutas vêm dentro de casa, as disputas, as querelas. Na igreja, onde não devia existir, onde eu deveria me alegrar com os que se alegram, é muito mais difícil se alegrar com os que se alegram do que chorar com os que choram. Seu filho e o filho do seu amigo fizeram vestibular. O seu foi reprovado e o dele foi aprovado. Aí você vai se alegrar com ele. Fala a verdade. Você vai dizer: ele era muito mais burro do que o meu. Ele passou, também passou naquele curso. O meu era outro curso. Irmãos, nós precisamos entender que os nossos inimigos, os nossos adversários, eles cumprem um propósito de Deus na nossa vida. Por isso que nós temos que aprender a conviver com o inimigo. Jesus disse que nós fomos enviados como ovelhas para o meio de... Qual é a comida de lobo? Hein? Ovelha. Então, se não fosse a providência repressiva de Deus, já nos teriam engolido vivos, diz o salmista. Já teriam passado por cima de nós. Tem uma promessa de Deus, e eu já estou terminando. Isaías 54. Você sabe que existe pessoas que são levantadas para caluniar a gente, para forjar mentiras contra nós. Todos nós estamos expostos. Eu falei com o pastor Hernando, o senhor tira tanto selfie. O senhor não já pensou se uma mulher dessa tira uma foto e faz uma montagem de vocês dois pelados, o que é que vai dar? Pode ou não pode hoje? Com a inteligência artificial, sua voz, seus gestos, tudo. Irmãos, nós estamos expostos. Qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa contra a gente. E depois que solta um negócio, é difícil consertar. Quantas pessoas com a reputação destruída, quantas pessoas maldosamente, quantos casamentos destruídos, quantos relacionamentos, amigos que se tornaram inimigos por causa de calúnia e difamação. Isaías 54, versículo 17, vamos ler juntos? Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor,
e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Louvado seja Deus por isso. Porque Deus é quem nos defende, Deus é quem nos protege. O nosso direito, a nossa defesa, procede de Deus. Ele é o nosso advogado justo, que defende a nossa causa. A.W. Tozer, ele diz uma coisa: se você quer ser cheio do Espírito Santo, nunca procure se defender. Crente que começa a querer se defender demais, é porque ele não confia na proteção de Deus. Se você for dar satisfação, tirar satisfação por aquilo que dizem, que falam de você, você vai entrar num processo de desgaste. Porque os inimigos, eles não dormem. Os inimigos, eles estão sempre prontos, são criativos. Enquanto você está ocupando a sua mente em coisas boas, como melhorar as coisas boas, como ajudar pessoas, como fazer o bem, as pessoas estão pensando o ruim. O ruim. Se você é um empresário, você põe funcionário dentro da sua empresa, você perde o seu sono criando produtos, inventando estratégias de venda para crescer, para que aquelas famílias sejam abençoadas. Às vezes Deus permite que uma pessoa ali fique olhando a sua vida, quanto é que você ganha, o carro que você troca, a família, a viagem que você faz, e só preparando coisas para lhe prejudicar. Então eu queria deixar esse versículo 7 com vocês, de Jeremias 29, 7. Procurai a paz da cidade. A gente olha, é São Paulo não, é a Babilônia. Procurai a paz dos meus inimigos, daqueles que me prejudicaram. E a palavra paz, se você observar, aparece aí 3 vezes. Procurai a paz, paz, paz. Porque na sua paz, vós tereis paz. Louvado seja Deus por isso. Porque Deus nos abençoa para que nós possamos abençoar os outros. E mesmo quando Deus nos disciplina e nos coloca em situações indesejáveis, em circunstâncias desagradáveis, Deus quer nos usar para abençoar outras pessoas. Você crê nisso ou não? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu queria que você voltasse lá para Lucas. Lucas, capítulo 6, 32 e 33. Para a gente orar agora. Lucas 6, 32 e 33. Vamos ler? Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem ao que os fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores. Aprendeu ou não? Martin Luther King, vocês conhecem a história dele, tem um museu dele na cidade de Atlanta, que eu tive o privilégio de conhecer, ouvi sermões dele, livros dele. E ele foi o líder do combate ao racismo nos Estados Unidos. Ele foi assassinado. E ele dizia para aqueles que o odiavam: prefiro morrer a odiar vocês. Porque quando a gente cultiva o ódio, a gente está deixando de ser perfeito
como perfeito é o nosso Pai celeste. Faz uma listinha dos seus inimigos essa semana, dos mais próximos, e diz: eu vou orar por eles. Eu vou amar, não é para morrer, é para abençoar. Comece isso. Deus vai tratar o seu coração. Deus vai curar você. Deus vai trabalhar em você. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Senhor Deus, Tu sabes que nós somos imperfeitos. O padrão que o Senhor tem para nós é altíssimo, além da nossa capacidade. Mas se o Senhor nos pede, se o Senhor nos manda, o Senhor também nos capacita. Pai, tira toda e qualquer raiz de amargura, de ressentimento do nosso coração. Tira, Deus, todo ódio. Coloca compaixão por aqueles que falam mal da gente. Que nós possamos entender que essas pessoas são levantadas na nossa vida para nos abençoar e também para que nós possamos abençoá-las, Pai. O Senhor pode transformar os nossos piores inimigos em nossos irmãos em Cristo. O Senhor pode tirar o ódio e colocar o amor em qualquer coração. O Senhor é poderoso para fazer isso. Venha trabalhar na nossa vida, Senhor. Que o fruto do Espírito Santo seja produzido em nós, no nosso caráter, e que nós possamos fazer aquilo que o Senhor pede de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.